vocês não precisam assistir as mais de 40 produções da Marvel para chegarem preparados em Vingadores Doomsday. Sei que é importante compreenderem Multiverso, TVA, X-Men, Quarteto Fantástico, incursões. Tudo isso é importante entender, mas não precisa e vocês, não há necessidade de assistirem as mais de 110 horas de produções aí da Marvel, tá? E o meu papel aqui nesse vídeo é indicar para você ou para vocês aquilo que realmente importa, aquilo que realmente interessa, para que vocês cheguem preparados em Vingadores Doomsday lá em dezembro. Então, tem bastante tempo até lá, dá para vocês se atualizarem e não ficarem boiando durante o filme, durante Vingadores Doomsday. E depois da vinheta, a gente conversa melhor sobre esse assunto. Simbora, galera! Bora lá! Olha eu de novo aqui, galera. O cara que faz um vídeo longo a cada mês. Não é fácil, turma, não é fácil. Mas sempre que eu posso, eu venho aqui. É um prazer vir aqui. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer conversar desse tema com vocês. Tá? Pena que falta tempo. E quando eu tenho tempo, às vezes eu não tenho energia. Mas sempre que dá, eu venho aqui. E desde já, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Eu fico extremamente grato a vocês que se inscrevem aqui no canal, aqueles que deixam aqui o comentário, vocês que interagem aqui comigo, que assistem o meu vídeo até o final. Cara, pô, maravilha. Gratidão enorme, tá? Desculpe sua frequência dos vídeos longos, é que realmente o tempo é curto e quando eu tenho tempo, às vezes eu não tenho mais energia para fazer. Diante de tantas coisas que faço durante o dia, né? Mas, como disse, sempre que posso, venho aqui para a gente conversar dos temas que a gente tanto gosta, né? Que é esse universo de super-herói, que é cultura pop, de uma forma geral. E hoje eu vim aqui para indicar para vocês aquilo que realmente interessa, galera, para que vocês não cheguem ali em Vingadores Doomsday boiando, ou como que eu posso dizer, sem o necessário para compreenderem o que será apresentado ou o que a gente acha que será apresentado, né? Por que eu falo isso, que a gente acha? Estamos nos baseando aqui, estou me baseando aqui, por trailer, rumores, que a gente acha que será abordado no filme. Então, para que vocês não fiquem boiando no filme, para que vocês compreendam o filme, eu vim aqui indicar para vocês o que deve ser assistido até lá, né? Como eu disse antes da vinheta, não precisa assistir as mais de 40 produções da Marvel. Não há necessidade, é muita coisa. São muitas horas de produção, não precisa, galera. Então aqui nós vamos conversar, nós vamos apresentar o que realmente deve ser visto para que a gente não chegue tão por fora do que será apresentado lá em Doomsday. Então, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Júnior 66, embora pro tema. Você está pensando em assistir Vingadores Doomsday? Aí olha para tudo que a Marvel já lançou e pensa, meu Deus, eu vou ter que assistir isso tudo? Calma, galera, calma. Porque, obviamente que não. Você não precisa maratonar o MCU inteiro para chegar preparado para Doomsday. Na verdade, eu acho que existe uma maneira muito melhor de fazer isso. Em vez de simplesmente jogar uma lista enorme de filmes e séries para você assistir, eu separei as produções que apresentam as principais peças desse quebra-cabeça. Porque quando a gente olha para o que já sabemos sobre Doomsday, algumas coisas começam a aparecer várias vezes. Por exemplo, Multiverso, TVA, incursões, os Novos Vingadores, o Quarteto Fantástico, X-Men e, obviamente, o Doutor Destino. Então, galera, bora montar um quebra-cabeça.
Eu quero começar por uma produção que, na minha opinião, pode acabar sendo uma das mais importantes aqui, que é Loki, que é a série do Loki. E aqui eu estou falando, obviamente, das 2 temporadas. Porque, se você quer entender como o MCU chegou nessa situação de múltiplas linhas temporais e realidades coexistindo, Loki praticamente virou uma espécie de aula obrigatória. Na primeira temporada, por exemplo, nós conhecemos de verdade a TVA, a Autoridade de Variância Temporal. Descobrimos que existia toda uma organização responsável, por controlar a chamada linha do tempo sagrado. Só que, conforme Loki começa a descobrir o que realmente existe por trás da TVA, aquela aparente organização perfeita começa a desmoronar. E chegamos até aquele que permanece. No final da primeira temporada, a Sylvie mata aquele que permanece. E isso ajuda a desencadear o caos que vemos a seguir, com inúmeras linhas temporais se ramificando. Só que é na segunda temporada que, para mim, a coisa fica ainda mais interessante. Porque Loki deixa de ser simplesmente aquele personagem que viaja entre linhas temporais e passa a ocupar uma posição completamente diferente dentro dessa estrutura. E eu não quero transformar esse vídeo em uma explicação de 20 minutos sobre o final de Loki, porque senão a gente nunca chega lá em Doomsday, que é essa a nossa intenção, mas basta entender uma coisa. Quando Doomsday começa a brincar seriamente com diferentes universos e linhas temporais, Loki provavelmente será um dos personagens mais importantes nesse tabuleiro, E o Tom Hiddleston está confirmado no filme. Por isso, se você tiver pouco tempo para se preparar para Doomsday, eu colocaria Loki lá acima da lista, tá? Talvez ali em primeiro lugar. Só que existe, outra produção que eu colocaria praticamente ao lado dela, que é Deadpool e Wolverine. E talvez, turma, algumas pessoas estranhem, eu colocar esse filme como prioridade antes dos próprios filmes clássicos dos X-Men, Os X-Men lá da Fox, Mas tem um motivo. Deadpool e Wolverine não serve apenas para trazer Wolverine de volta. Ele traz uma coisa muito importante para o atual MCU, Ele conecta diretamente personagens do antigo universo lá da Fox, a lógica multiversal que a Marvel está construindo. Então, vai fazer essa conexão entre os personagens da Fox com essa lógica multiversal. Então, Deadpool e Wolverine serve, ao meu ver, como uma conexão para isso aí. Nós temos novamente a TVA, temos diferentes realidades, temos o vazio, temos personagens que pertenciam a outras franquias, aparecendo juntos, isso é bem legal, E temos o Gambit. E lembra daquele Gambit interpretado lá pelo Channing Tatum? Pois é, o Channing Tatum está entre os nomes anunciados para Doomsday. Então, eu considero o Deadpool e Wolverine mais importante para essa preparação do que simplesmente indicar que vocês assistam a 10 filmes dos X-Men, por exemplo, tá? Porque ele mostra justamente como personagens vindos dessas antigas franquias podem coexistir dentro dessa bagunça multiversal, Isso nos leva para outro problema. Porque viajar entre universos já é perigoso, mas existe algo ainda pior, fazer 2 universos colidirem. E é aqui que entra Doutor Estranho no multiverso da loucura. Se existe um conceito que você precisa conhecer antes de Doomsday, é este, galera: incursões. Basicamente, uma incursão acontece quando 2 universos entram em colisão. E, dependendo do que acontecer, um deles pode ser destruído. Ou os 2, por exemplo. E Multiverso da Loucura coloca esse conceito diretamente dentro do MCU. Isso é importantíssimo, porque Doomsday não parece estar caminhando simplesmente para uma história sobre viajar pelo multiverso.
estamos falando de diferentes universos entrando em contato, né? O MCU principal, o universo do Quarteto Fantástico, personagens ligados ao universo dos X-Men, e quando você começa a colocar todas essas realidades no mesmo tabuleiro, as incursões deixam de parecer um pequeno detalhe, né? Um detalhe apresentado ali em Doutor Destino, e elas podem ser uma das peças centrais de tudo isso. E se você conhece as HQs, provavelmente já sabe, né? Porque as palavras incursões, Doutor Destino, universo colidindo, né? Na mesma conversa, me deixa extremamente desconfiado. Mas eu vou segurar essa parte porque aí a gente entra no território das teorias, né? Por enquanto, vamos continuar apenas montando o nosso quebra-cabeça. Porque enquanto o multiverso está virando uma confusão, a Terra também está tentando descobrir quem são esses novos heróis, né? Aí entra os Thunderbolts, galera. Ou melhor, os Novos Vingadores, tá? Tem que assistir. Esse filme, né, obviamente, é importante porque ajuda a responder uma pergunta que ficou aberta depois de Ultimato, né? Quem ocupa o espaço dos Vingadores agora? Quem são os Vingadores agora, né? Steve Rogers saiu de cena, Tony Stark morreu, a Natasha morreu, né? A Viúva Negra morreu. A equipe que conhecíamos praticamente deixou de existir, né? Thunderbolts termina colocando vários desses personagens em uma posição completamente nova, né? Por exemplo, a Yelena, o Buck, né? O Soldado Invernal, o John Walker, Fantasma, o Guardião Vermelho, o Bob, né? O próprio Sentinela. Esses personagens passam a fazer parte dessa nova configuração de heróis. E vários deles, né, estão confirmados em Doomsday. Por isso, Thunderbolts não entra nessa lista apenas porque é um filme recente. Não mesmo, galera. Ele entra justamente porque apresenta uma das equipes que estarão no tabuleiro quando o Doutor Destino aparecer. Só que eles não são os únicos, né? Porque existe também Sam Wilson, que é o novo Capitão América. E é aqui que Capitão América, Admirável Mundo Novo, ganha importância, né? Eu não colocaria esse filme no mesmo nível de prioridade como Loki, por exemplo, ou do Quarteto Fantástico, mas ele ajuda a entender, né, onde o Sam Wilson está nesse universo, né? O Sam é o novo Capitão América. E ele agora, né, como eu disse, carrega o escudo do Capitão América, e o Anthony Mackie também está confirmado em Doomsday. Então, galera, talvez, né, não seja ali uma obra absolutamente obrigatória, mas certamente é recomendada para entender quem ocupa hoje um dos maiores símbolos dos Vingadores, né? Agora, se existe uma família que eu definitivamente não deixaria de fora dessa maratona, turma, é o Quarteto Fantástico, tá? E aqui a conexão com Doomsday fica enorme, tá? Primeiro, porque o Reed Richards, Sue Storm, o John Storm e o Ben Green estão confirmados, né, para Vingadores Doomsday. Segundo, porque o quarteto vem de uma realidade diferente da principal do MCU. Então, só isso, né, já conversa diretamente com tudo o que acabamos de falar sobre multiverso e possíveis incursões. Mas existe ainda aquele pequeno detalhe, né? O Victor Von Doom. O Doutor Destino é historicamente um dos personagens mais ligados ao Quarteto Fantástico nos quadrinhos. Então, se você quer chegar ao filme entendendo quem é essa família e por que a presença dela pode ser tão importante, né? O filme do Quarteto Fantástico é sim obrigatório, tá? E agora chegamos, provavelmente, à parte mais complicada dessa maratona, que são os X-Men, tá? Porque Doomsday vai trazer de volta vários rostos conhecidos da antiga franquia, galera. Por exemplo, o Patrick Stewart, o Ian McKellen, o James Marsden, ali como Ciclope, a Rebecca Romijn, o Alan Cumming, como Noturno, Kelsey Grammer, então sim, Professor Xavier, Magneto, Ciclope, Mística, Noturno, Fera. E aqui aparece uma dúvida. Então, eu preciso assistir a todos os filmes dos X-Men?
Eu diria que não, galera. Se você nunca assistiu a franquia e quer conhecer aqueles personagens, o primeiro filme dos X-Men, lá de 2000, continua sendo uma ótima porta de entrada. X-Men 2, né, também ajuda bastante, principalmente porque desenvolve aquele grupo, né, que traz o Noturno. E Dias de um Futuro Esquecido é especialmente interessante porque a própria franquia já começa a brincar seriamente com alterações temporais, né? Mas se a pergunta for, galera, Júnior, estou sem tempo, o que é prioridade para Doomsday? Eu ainda colocaria Deadpool e Wolverine acima de uma maratona completa ali dos X-Men, tá? Vai para Deadpool e Wolverine. Porque você consegue entender, né, que Xavier é Xavier, Magneto é Magneto, o Ciclope é Ciclope, sem rever ali, sem a necessidade de rever 20 anos de filmes, né? O mais importante para Doomsday pode ser entender como personagens vindos desses universos antigos estão sendo ali incorporados, né, à atual história, né, multiversal da Marvel. E Deadpool e Wolverine faz exatamente essa ponte. Agora existem produções, galera, que podem ajudar. Pantera Negra, Wakanda para sempre, por exemplo, ganha relevância porque personagens daquele núcleo estarão em Doomsday. Shang-Chi também pode ser interessante porque o personagem está confirmado. E dependendo do quanto, galera, vocês pretendem se aprofundar, dá para voltar ali até Ultimato, né, por exemplo, para relembrar exatamente onde deixamos vários dos Vingadores originais, né? Mas aqui eu quero cumprir a promessa que fiz no começo do vídeo. Eu não vou transformar isso em uma lista de 40 produções. Cara, não dá, é muita coisa. Então, se eu tivesse que montar hoje uma maratona realmente enxuta, né, para alguém que quer chegar preparado para Vingadores Doomsday, eu faria assim, turma. Primeiro, Loki, né, a primeira e segunda temporada, para entender a TVA, linhas temporais, né, e a atual situação do multiverso. Depois eu iria já para Deadpool e Wolverine, para entender a ligação entre TVA, o multiverso e os personagens vindos, né, lá das antigas franquias, lá da Fox, né, por exemplo, o Doutor Destino, no Multiverso da Loucura, principalmente para entender o conceito das incursões, Thunderbolts, para conhecer os novos Vingadores, Capitão América, Admirável Mundo Novo, para acompanhar a situação de Sam Wilson, né, como Capitão América, e o Quarteto Fantástico, para conhecer o quarteto, antes do encontro com os outros heróis, né? E principalmente porque estamos caminhando diretamente para Doutor Destino. Aí sim, galera, se vocês quiserem completar a preparação, eu adicionaria alguns X-Men clássicos, principalmente X-Men de 2000, X-Men 2 e Dias de um Futuro Esquecido. E depois disso, você pode entrar aí com Wakanda para sempre, Shang-Chi, né? E outras histórias dos personagens já confirmados para o filme, né? Mas percebe como muda completamente, galera? Você não precisa rever o MCU inteiro, né? Porque o segredo não é assistir tudo, é entender as peças certas, né? Que é TVA, multiverso, incursões, novos Vingadores, Quarteto Fantástico, X-Men e Doutor Destino. Quando todas essas peças começarem a se encontrar, aí nós teremos Vingadores Doomsday. E agora eu quero saber de você, qual produção você acha que de fato é a mais importante para compreender Doutor Destino? Qual produção você incluiria aqui nessa lista? Eu deixei de fora alguma coisa importante, galera. Por favor, me lembre, tá? Deixa aqui nos comentários, me ajude com essa lista. E se você gosta desse universo dos quadrinhos, né, de Marvel, tudo pop de uma forma geral, se inscreva aqui no canal, se inscreva no Júnior 66, desde já te agradeço pela presença até aqui no vídeo. Galera, muitíssimo obrigado, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo aqui no Júnior 66. Valeu, turma!